Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Hoje, vamos embarcar numa jornada fascinante e reveladora pelas Escrituras Sagradas. Muitos de nós conhecemos bem a história da crucificação, as 7 últimas palavras de Jesus na cruz e a sua gloriosa ressurreição. Mas e depois? O que Jesus disse nos 40 dias, entre a ressurreição e a sua ascensão ao céu? Existem palavras, talvez menos conhecidas, que carregam um peso e um significado profundos para nossa fé. Hoje vamos explorar o que podemos chamar de as palavras proibidas de Jesus após a cruz. Proibidas não porque sejam um segredo guardado a 7 chaves, mas porque muitas vezes são negligenciadas, esquecidas no meio das narrativas mais famosas. São palavras que transformam, que desafiam e que nos dão uma nova perspectiva sobre a missão que Ele nos deixou. Então, prepare o seu coração e a sua mente para descobrir os tesouros escondidos nos Evangelhos e nos Atos dos Apóstolos. Para começar, vamos situar-nos no tempo. Jesus ressuscitou. A pedra do túmulo foi rolada e o corpo dele não está mais lá. A confusão e o medo tomam conta dos discípulos. É neste cenário de incerteza que Jesus começa a aparecer, não como um fantasma, mas em carne e osso. E as suas primeiras palavras após a ressurreição são incrivelmente poderosas. Vejamos o Evangelho de João, capítulo 20. Maria Madalena está chorando junto ao sepulcro vazio. Jesus aparece e pergunta: "Mulher, por que choras? A quem buscas?" Inicialmente, ela não o reconhece. Pensa que é o jardineiro. Mas então, Jesus pronuncia uma única palavra: Maria. Nesse instante, tudo muda. O reconhecimento é imediato. A tristeza transforma-se em alegria explosiva. Esta primeira palavra, o seu nome, revela a natureza pessoal e íntima do nosso relacionamento com o Cristo ressurreto. Ele conhece-nos pelo nome. Ele vê a nossa dor e chama-nos para perto. Não é uma mensagem genérica. É um chamado pessoal. Pouco depois, ainda em João 20, Jesus encontra os seus discípulos, que estavam trancados numa sala com medo. E qual é a sua primeira saudação? Paz seja convosco. Imaginem a cena. Eles estavam apavorados, pensando que seriam os próximos a serem perseguidos. E Jesus não entra com acusações, não diz: "Eu não vos avisei." Ele oferece paz. E ele não diz isso apenas uma vez, mas repete: "Esta não é uma paz qualquer, como a que o mundo oferece, baseada na ausência de conflitos. É a Shalom hebraica, uma paz completa, que envolve bem-estar, segurança e plenitude espiritual." Ao dizer paz seja convosco, Jesus está a restaurar a ordem no caos interior dos discípulos. Ele está a entregar-lhes o antídoto para o medo. E logo em seguida, ele sopra sobre eles e diz: "Recebei o Espírito Santo." Esta é uma recriação, um novo sopro de vida, semelhante ao sopro de Deus em Adão no Gênesis. Ele está a capacitá-los, a dar-lhes o poder divino para a missão que viria a seguir. Mas nem todos estavam presentes. Tomé, o cético, não estava lá e duvidou. Uma semana depois, Jesus aparece novamente e dirige-se diretamente a Tomé. "Põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Chega também a tua mão e põe-na no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente." Jesus não repreende a dúvida de Tomé. Pelo contrário, ele convida-o a tocar nas suas feridas. As cicatrizes da crucificação tornam-se a prova da ressurreição. Elas não foram apagadas. E isso é muito significativo. As nossas feridas, as nossas lutas, não precisam de ser escondidas de Deus. É através delas que muitas vezes o encontramos. As palavras de Jesus a Tomé são um convite à fé que não ignora a realidade, mas que a transcende. A resposta de Tomé é uma das maiores declarações de fé de toda a Bíblia: "Senhor meu e Deus meu." Jesus, então, deixa uma bem-aventurança para todos nós. Bem-aventurados os que não viram
e creram. Ele já estava a pensar em nós, gerações futuras, que acreditariam nele sem o terem visto fisicamente. Agora, vamos para outra aparição, narrada em Lucas 24. 2 discípulos estão a caminho de uma aldeia chamada Emaús. Estão desolados, a conversar sobre a tragédia da crucificação. Jesus junta-se a eles, mas não o reconhecem. Ele pergunta sobre o que conversam. E eles, espantados, contam-lhe tudo. E então, Jesus diz algo que pode parecer duro à primeira vista. Ó nécios e tardos de coração, para crer em tudo o que os profetas disseram. Porventura, não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? Nécios, ou seja, insensatos. Jesus está a repreende-los, não pela sua tristeza, mas pela sua incapacidade de conectar os pontos, a sua falta de compreensão das Escrituras. E a partir daí ele começa a explicar-lhes, começando por Moisés e todos os profetas, o que a Bíblia inteira dizia a respeito dele. Esta é uma palavra proibida no sentido de que nos confronta diretamente. Quantas vezes nós também somos lentos a entender que o sofrimento e a glória caminham juntos no plano de Deus. Jesus está a ensinar-lhes, e a nós, que a cruz não foi um acidente, mas o cumprimento de um plano divino de salvação. Toda a Escritura aponta para ele. Ainda nessa mesma passagem, quando chegam a Emaús e finalmente o reconhecem ao partir do pão, ele desaparece. Eles retornam imediatamente a Jerusalém. Enquanto contam aos outros, Jesus aparece no meio de todos e diz novamente: paz seja convosco. Mas eles ficam aterrorizados, pensando que é um espírito. E Jesus pacientemente diz: por que estáis perturbados? E por que sobem tais pensamentos ao vosso coração? Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me e vede. Porque um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Para provar ainda mais, ele pede algo para comer e come um pedaço de peixe assado diante deles. Estas palavras e ações são cruciais. Jesus está a enfatizar a realidade física da sua ressurreição. Não foi uma alucinação, não foi um evento espiritual etéreo. O Salvador ressuscitou corporalmente. Esta verdade é a base da nossa esperança, a nossa própria ressurreição. Ele não é um fantasma. Ele é o Deus homem vitorioso sobre a morte. Vamos agora para Galileia, para a famosa cena com Pedro em João 21. Pedro, que tinha negado Jesus 3 vezes, volta a pescar, talvez sentindo-se um fracassado. Após uma noite sem apanhar nada, Jesus aparece na praia e diz-lhes para lançarem a rede do outro lado do barco. O resultado é uma pesca milagrosa. Já em terra, Jesus prepara o pequeno almoço para eles. E então, vem o diálogo transformador. 3 vezes, Jesus pergunta a Pedro: Simão, filho de João, tu amas-me? 3 perguntas que correspondem às 3 negações. Cada vez que Pedro responde sim, Senhor, tu sabes que eu te amo, Jesus dá-lhe uma ordem: apacenta os meus cordeiros, pastorei as minhas ovelhas. Apacenta as minhas ovelhas. Estas palavras são a restauração completa de Pedro. Jesus não o humilha, não o descarta. Ele reafirma o seu chamado. A mensagem aqui é poderosa. O nosso fracasso não é o fim da história. O amor e o perdão de Cristo são maiores do que a nossa maior falha. Se o nosso coração estiver voltado para Ele, Ele restaura-nos e confia-nos novamente a sua missão. Finalmente, chegamos ao momento culminante destes 40 dias. As últimas palavras antes da ascensão estão registradas em Mateus 28 e Atos 1. Em Mateus, temos a grande comissão. Jesus aproxima-se e diz: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações,
batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Estas não são palavras de despedida, mas de envio. São ordens de marcha para a Igreja de todos os tempos. A base desta missão é a autoridade suprema de Cristo. Porque Ele tem todo o poder, nós podemos ir. A nossa tarefa é clara: fazer discípulos, não apenas convertidos, mas seguidores, que aprendem e obedecem a tudo o que Jesus ensinou. E para que não nos sentíssemos sozinhos nesta tarefa gigantesca, Ele acrescenta a promessa mais reconfortante de todas: e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Ele não nos envia sozinhos. A sua presença contínua é a garantia do nosso sucesso. Esta é a promessa que sustenta a Igreja há 2000 anos. Em Atos, capítulo 1, Lucas dá-nos um detalhe complementar. Os discípulos ainda estavam com uma mentalidade política, perguntando: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Jesus corrige gentilmente a sua perspectiva. Não vos compete saber tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Estas palavras redefinem a missão. Não se trata de um reino terreno e político, mas de um testemunho global, impulsionado pelo poder do Espírito Santo. A ordem é clara: começar onde estamos, em nossa Jerusalém, e expandir em círculos cada vez maiores, até alcançar o mundo inteiro. Então, ao juntarmos todas estas palavras proibidas ou negligenciadas, o que aprendemos? Aprendemos que o Cristo ressurreto é pessoal. Ele chama-nos pelo nome. Ele é o doador da paz que excede todo entendimento. Ele acolhe as nossas dúvidas e usa as suas cicatrizes para fortalecer a nossa fé. Ele corrige-nos e ensina-nos através das Escrituras. Ele prova a realidade física da sua ressurreição, a base da nossa esperança. Ele restaura os que falharam e renova o seu chamado. E finalmente, Ele comissiona-nos com uma missão global, garantindo a sua autoridade e a sua presença constante através do poder do Espírito Santo. Estas não são apenas palavras ditas há 2000 anos. São palavras vivas que falam conosco hoje, desafiando-nos a sair da nossa zona de conforto, a deixar o medo para trás e a abraçar a incrível aventura de ser suas testemunhas no mundo. Que possamos meditar nestas palavras, deixá-las transformar as nossas vidas e dar-nos um novo ardor pela missão que Ele nos confiou. Que a paz de Cristo, a sua restauração e o seu poder sejam uma realidade em cada um de nós. Obrigado por ter assistido até aqui. Se este vídeo falou ao seu coração, não se esqueça de deixar o seu gosto, partilhar com alguém que precise de ouvir esta mensagem e inscrever-se no canal para mais conteúdos como este. Que Deus o abençoe.